Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas uma voz diria: olhe para cima. E quando olhasse para cima, eles ouviriam uma voz dizendo: eu sou Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Trilha. O guia fala assim: pastorzão, um amigo meu, ele congrega na IBC, pastorzão, não sai do caminho, fica sempre no caminho, porque fora do caminho pode ter cobras, animais peçonhentos, fica sempre no caminho. Ei, não saia do caminho. Jesus já te conduziu ao caminho. O Jesus dessa igreja, o Jesus da Renova Church, é mais forte do que a morte, porque ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia diz: ei, eis que eu fui morto e hoje vivo, e tenho na minha mão a chave da morte e do inferno. Ele vive, o Deus da igreja está vivo. Abram vossas Bíblias no capítulo 14 do Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 14. Livro esse que tem 21 capítulos. Foi escrito para confirmar a deidade, a divindade de Jesus. Glória a Deus. Eu ainda lerei antes do 14, só como guisa de introdução, para aclarar melhor o nosso entendimento, bem como otimizar a introdução. Verso 36 do capítulo 13 nos diz: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Verso 37, replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti daria a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo, antes que me negues 3 vezes. 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oh glória! É um dos textos mais lindos da Bíblia. É um dos textos bíblicos que muito chama a atenção, sobretudo daqueles que já tiveram, pastor Fabrício, uma experiência com Jesus. Quem teve uma experiência com Jesus, esse texto ele é inesquecível. Como também a gente nos reportando-nos a Filipenses 1,6, que é aquele que em nós começou a boa obra, nos aperfeiçoará até aquele dia, bem como é falado aí sobre a parousia, que é a segunda vinda de Jesus, mas podemos aplicar no sentido de que o Espírito Santo, ele está nos aperfeiçoando a cada dia. Nós não somos perfeitos, mas aquele que é perfeito habita em nós. Aleluia, glória a Deus. Eu costumo sempre dizer que a igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas de pessoas que querem ser aperfeiçoadas. Meus queridos, capítulo 13 de João, concatenado ao capítulo 14, mesmo porque capítulos e versículos, a Bíblia foi dividida no Novo Testamento
no período de 1227 depois de Cristo, só para otimizar a nossa memorização dos textos, ou de textos. Todavia, isso aqui é um livro, é como uma carta, há uma continuidade. No capítulo 13, Jesus, ele promove um jantar, e ele estava juntamente com os discípulos, nos recônditos do tabernáculo, e ele começa ali a preparar, ele está preparando o momento para trazer à baila um preparo emocional e psicológico na vida dos discípulos, mesmo porque era uma quinta-feira à noite, Jesus haveria de ser traído naquela noite, e ele estava um tanto turbado, Jesus estava um tanto aflito, sim, João 12, 27 também expressa essa verdade, ele estava um tanto angustiado com aquilo que ele haveria de passar, e no capítulo 13, no jantar em Betânia, quando ele pega uma toalha e vai ao encontro de Pedro. Pedro estava sentado aonde sentava o escravo da casa. O escravo da casa, por costume cultural, era aquele que teria que levantar-se, lavar os pés de todos e, obviamente, depois enxugar com a toalha. E Pedro estava ali no lugar de escravo, e quando Jesus se aproxima dele, que pega a toalha, cinge os seus lombos e vai lavar o pé de Pedro, Pedro logo replica: Senhor, não, isso aí não. Eu estou aqui como escravo, Senhor. Eu sou aqui servo, eu que devo lavar os pés e não o Senhor. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, não tem partes comigo. E aí Pedro fica todo boquiaberto e fala: Senhor, não só os pés, mas lava também a cabeça, as mãos e todo o meu corpo. Jesus estava confrontando ali do que diz respeito à questão do orgulho dos discípulos. Jesus estava confrontando, queridos, todo aquele que quer ser diferente no meio dos iguais, tem que ser servo de todos, tem que servir as pessoas. Jesus, ele deu uma lição tremenda ali, quando ele, sendo Senhor, Deus encarnado, ele se colocou no lugar de servo. Isso nos ensina que ele desceu das partes mais altas dos céus, descendo às partes mais baixas da terra, para nos elevar às partes mais altas dos céus. Na mesma noite também, Jesus, com muita tristeza, ele sabia aquele que haveria de traí-lo, e logo, ele fez a predição, sentado à mesa com eles, e disse: olha, um de vós haverá de me trair. E aí houve um zum, zum, zum. Imagine você sentado em uma mesa, e alguém questionar e dizer assim: algum entre vocês tem um aqui que vai dar para trás, tem uma aqui que vai me trair. Imagine, eu e você sentado numa mesa com esse colegiado de 12 e ouvir um negócio desse. Quando Pedro ouviu que era todo sanguíneo, aí Pedro disse: rapaz, porventura sou eu, Senhor? E aí João, que estava próximo a Jesus, aquele apóstolo que a Bíblia diz que ele muito amava, ele amava a todos, mas ele era mais chegado, ele estava sentado à direita, porque em Israel a mesa inteiriça, que tem um L, onde senta o chefe de família, e à direita, ali o mais chegado da casa. João estava ali, por isso que Pedro, ele lá naquela posição, ele fala, pergunta, ele sussurra, e ele fala: pergunta para ele se sou eu. Olha a preocupação de Pedro, pergunta para ele se sou eu. E aí João encosta a cabeça sobre o peito dele. Acho lindo esse texto. Ele debruça a cabeça sobre o peito de Jesus. João, isso fala de intimidade com o Senhor. Quem tem intimidade participa das coisas mais profundas do reino de Deus. Quem tem intimidade com o Senhor participa da intimidade mais velada com Jesus. E ele pergunta para Jesus: Pedro está perguntando se porventura é ele. Aí Jesus disse: aquele que mete comigo no prato a mão, ou aquele em que eu der o bocado, esse haverá de me trair. E quando Jesus ele dá o bocado para Judas, já era noite. João 13, versículo 30. E Judas, logo, diz a Bíblia que o diabo entrou no seu coração. A gente percebe nesse texto que alguns acontecimentos, como a traição, Jesus predisse a traição daquele que haveria de trair. Por quem? Quem seria a pessoa? Jesus confrontou eles, o orgulho deles, quando lavou os pés de todos eles. E agora Pedro se aproxima de Jesus, quando Jesus falou: olha, eu vou partir. Jesus estava falando para eles assim: eu vou partir. Pedro logo: Senhor, não fala isso não, que conversa é essa? Partir? Eu vou contigo também, Senhor. Aí Jesus: Pedro, essa tamanha coragem, estou parafraseando o texto, comentando o texto
na minha fala sem fugir daquilo que o texto quer dizer. Ô Pedro, na hora da prova, Pedro, na hora daquilo que eu vou passar, essa coragem tua, Pedro, vai virar pó. Pedro, para onde eu vou agora, vocês não poderão ir. Existem momentos na nossa vida que Deus permite a gente passar, não é para nos matar, não é para nos afastarmos da igreja, nem deixarmos de congregar, ou estarmos chateados com Ele. Deus proporciona a cada um daqueles que buscam a sua fidelidade e intimidade, momentos para forjar o nosso caráter, para provar a nossa fé, porque a fé ela é provada não é na abundância, a fé ela é provada quando tudo converge contra nós, quando toda a ambiência que nós estamos, os acontecimentos, as coisas que nos sobrevêm, passa a querer muitas vezes nos oprimir. E quando Pedro diz isso, Jesus fala assim para ele: Pedro, eu quero dizer para você, eu quero antecipar para ti, Pedro, essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Imagine que situação. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Como é que é? 3 vezes me negarás. 3 vezes. E Pedro ficou todo pesaroso. Aqui no capítulo 14, em continuidade, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Jesus percebeu que eles estavam com o coração perturbado. Jesus percebeu que eles estavam aflitos, eles estavam vivendo um conflito existencial. Existem perturbação que nos sobrevém do ponto de vista externo, por aquilo que vemos, do que presenciamos ou daquilo que ouvimos. Existem provações e também angústias profundas na nossa alma pelos conflitos existenciais que nós estamos vivendo. Jesus, sabendo disso, Jesus é o terapeuta da alma. Jesus é aquele que conhece os bastidores da alma do homem. Jesus, ele conhece você, ele sabe quem você é, ele sabe o que você está passando, porque você está aqui. Ele conhece os bastidores da nossa alma, e ele é o único que pode nos conduzir à cura da nossa alma. Jesus, você pode adorá-lo nessa tarde. Ele curou a minha vida, ele curou as nossas vidas. Aleluia, glória a Jesus. Meus amados, não se turbe o vosso coração. Jesus está agora trazendo um conforto. Imagine, Jesus naquele momento ele precisava ser confortado, mas na verdade Jesus é o único ser, Deus encarnado, quando aqui esteve, mesmo passando por um momento de turbação, ele tinha graça para consolar, para confortar aqueles que estavam aflitos. Jesus, como homem, ele sentia angústia, mas como Deus, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Jesus, como homem, ele sentia sede, como Deus, ele fala: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Oh glória, aleluia. Jesus, como homem, ele dormia, e ele dormia, cochilava na proa do barco, mas como Deus, ele não dorme, ele é o guarda de Israel. Deus não perdeu você. Ei, Deus não está alheio a você, ele sabe quem é você, ele cuida de você nos detalhes. Ele só está permitindo você ter uma experiência. Deus quer te chamar para perto dele. Deus quer fazer com que você seja diferente no meio dos iguais. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, credes, olha o que ele diz: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim. É o indicativo imperativo. Olha o que Jesus diz: vocês não acreditam no Pai? Vocês não acreditam no meu Pai, no vosso Pai? Vocês não acreditam nele? Vocês não acreditam em Deus? O que vocês estão vendo, essa noite traumática, turbulenta de quinta-feira, que antecede a cruz, eu quero falar para vocês que assim como vocês creem no Pai, ele está dizendo assim para os discípulos: apesar do luto, apesar da dor, apesar da tristeza, apesar da perseguição, apesar do conflito, apesar do dia mau, apesar da crise financeira, continuem crendo em mim, continuem crendo em mim. Aleluia! É isso que ele está dizendo. Ele está trazendo consolo aos seus discípulos, confortando o coração deles. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Que coisa linda, gente. Se Jesus disse na casa do Pai há muitas moradas, isso significa dizer que o céu é a nossa morada. Nós estamos passando aqui uns dias. Não precisa orgulho, não precisa muitas vezes querer ser aquilo que Deus não quer que você seja, mas tenha humildade,
Saiba que nós estamos passando aqui períodos pequenos. Ontem eu tinha 18 anos, eu estou com 57, se Deus permitir farei 58 agora, dia 2 de março. Passa muito rápido, mas não percam a visão do céu. O nosso lugar está nos céus, a nossa cidade está nos céus. Devemos sim nos importar e nos ocupar e nos preocupar com a vivência, com a providência, mas é preciso não perder a visão do céu. O céu é real. O céu é real, igreja. Se o meu corpo tombar nesse solo frio na tarde deste dia, já no boreal da tarde, tombar nesse solo frio, o meu espírito rasga essa camada azul e vai morar com o Pai. O nosso lugar é o céu. Aleluia, glória a Deus. O céu é a nossa morada. O céu é a nossa morada. Ele foi preparar lugar e Ele voltará. Aqueles que partiram antes de nós em Cristo, eles não nos deixaram, eles só foram antes de nós. Aleluia, glória a Deus. Todo esse saudosismo vai ser transformado em grande alegria. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Eita Deus, voltar? Jesus vai voltar. Eu vejo muita gente pregando: Jesus está voltando. Não, Jesus não está voltando, Jesus vai voltar. A pronúncia correta é: Jesus vai voltar. Você crê nisso? Cutuca teu irmão e fala para ele: você crê nisso? Você crê nisso que ele vai voltar? Você crê nisso? Ele prometeu voltar. Atos capítulo 1, versos 9, 10 e 11. Quando Jesus estava conversando com aquela multidão, a Bíblia diz que Jesus começou a levitar. Os pés começaram a serem suspensos da terra. E aí os discípulos, aquela multidão olhando, Jesus foi subindo, subindo, subindo. Todos ficavam olhando. 2 varões, um do lado esquerdo, outro do lado direito, e uma esquerda, ao lado de Jesus. 2 anjos se colocaram e disseram para aqueles homens: varões galileus, por que estão com os olhos fitos nos céus? Este Jesus que vocês veem agora sendo recebido, Ele há de vir, assim como para os céus vocês estão contemplando Ele subir. Ele vai voltar, Ele não nos deixará órfãos. Enquanto isso, o que foi que Jesus fez? Ele disse: eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador. O Espírito Santo, Ele está na vida da igreja. É Ele que caminha conosco. Quando você acordar, diga assim: bom dia, Espírito Santo. Ele está em nós, é Ele que nos dá o norte e nos dirige. Aleluia! E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui eu inicio para a gente concluir em 20 minutos a mensagem. Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vasculhe em toda a história deste mundo. Vasculhe nos anais de pesquisas, nas faculdades, nas bibliotecas. Procure saber quem foi o único homem que usou essa expressão. Maomé, Muhammad, fundador do islamismo, ele morreu num estado de febre. Ele estava com muita febre e fraqueza. Ele morreu. Maomé, quando ele estava prestes a morrer, diz as histórias de literaturas secundárias, que ele cruza as pernas e diz: estou indo e não conheço a verdade. Aí você vai para Buda, fundador do budismo, o iluminado. Buda, ele morreu envenenado por meio de uma comida, possivelmente, segundo os escritores, carne de porco, e ele morreu envenenado. Hippolyte Léon Denisard de Rivail, fundador do espiritismo, morreu na França com aneurisma cerebral. Vamos fazer uma simulação, fazer aparecer.
Digamos que esses homens estão embaixo de um fosso e alguém se aproxima deles e diz: socorre-me, Maomé. Ele ia dizer: não posso, eu estou no mesmo estado que você. Se aproximando de Buda, diria: socorre-me, Buda. Não posso, eu estou no mesmo estado que você. Ou Allan Kardec: socorre-me, me tira desse lugar. Eu não posso, eu estou no mesmo lugar que você. Mas uma voz diria: olhe para cima. E quando olhasse para cima, eles ouviriam uma voz dizendo: eu sou Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia! Todos morreram, continuam sepultados. Se fôssemos a cidade de Kamakura, glória a Deus, manda. Oh, glória, Rafael. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, a sua vida, a nossa vida, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está vivo, Ele está aqui, Ele vive, Ele vive. Aleluia! Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Mateus 18:20. Ele está aqui, é por isso que você se arrepia, você sente emoção, você dá vontade de aplaudir, de dar glória, falar mistério, porque Ele vive. O Deus que você serve está vivo. Oh, glória! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a primeira pessoa do verbo ser, o artigo definido, que não existe outro. Caminho, verdade e vida, verbo transitivo direto. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantos de nós já andamos em descaminhos? Quem era eu, como dizia o amigo e saudoso irmão Lázaro? Ele dizia: pastor Rodolfo, o senhor é uma bênção, pastor Rodolfo, gosto muito do senhor. Quem éramos? Onde estávamos? Irmã Francisca, seu esposo. De onde Deus nos tirou? Eu sou o caminho. Quem sabe você que adentrou na noite e na tarde e noite deste dia esse santuário, você ainda não conseguiu entrar no caminho. Você está à beira do caminho. Quando a gente vai fazer trilha na Chapada Diamantina, Capão, Vale do Pati, já fui 5 vezes ao Vale do Pati, gosto muito dali, né, trilha. O guia fala assim: pastorzão, um amigo meu, ele congrega na IBC, pastorzão, não sai do caminho, fica sempre no caminho, porque fora do caminho pode ter cobras, animais peçonhentos, fica sempre no caminho. Ei, não saia do caminho. Jesus já te conduziu ao caminho. Tem muita gente no caminho querendo te tirar do caminho, à beira do caminho, querendo te tirar do caminho. Até aqueles da tua casa, que tu amas, estão querendo te tirar do caminho, mas não vão conseguir. Jesus te colocou no caminho. O caminho do pecado sempre foi largo, mas nunca deixou de ser curto. Eu tinha o maior medo de morrer sem conhecer a Jesus. Eu dizia: Senhor, não me deixa morrer sem te conhecer. Não me deixa, Senhor, perecer sem te conhecer. Me ajuda, me liberta. Entrai pela porta, pelo caminho estreito, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz o homem à perdição. O caminho do pecado é largo.
é largo, da mentira, do namoro ilícito, do relacionamento proibido. O caminho do pecado é largo, mas é muito curto. É hora de você rever os valores morais que habitam dentro de você, que estão sufocados pelas falsas amizades que você tem sido conduzido por essas pessoas. Deus quer trazer você a entrar pelo caminho. Eu não estou falando de religião. Religião mata, oprime, divide, afasta as pessoas de Deus. Há mais de 4.300 religiões no mundo, e alguns ainda dizem que há mais de 10.000, se for contar com as crendices populares. Mas Jesus, Ele é o caminho. Ele não é um caminho. Atos 16, tinha uma mulher, uma jovem grega. Ela era acometida de um espírito maligno, e quando Paulo e Silas passavam para a oração, aquele espírito usava a boca dela e dizia: esses dois homens que anunciam, ali no texto básico aqui fala mas nos melhores textos não fala fala um dos caminhos. Estes dois homens que anunciam um dos caminhos da salvação são servos do Deus Altíssimo. Há pessoas lá fora que carregam nesse adágio popular: não importa a religião, cada um tem a sua, todos os caminhos nos levam a Deus. Está escrito na palavra, é isso, irmãos? Tem base bíblica isso? Você vai estar entrando em uma roubada, que Jesus não é Ele é o caminho, a verdade e a vida, o caminho que nos deu o norte, o caminho em que a nossa família está sendo conduzida. Jesus está salvando. Eita Jesus, muitas vezes o diabo quer entrar através de uma vida para bagunçar a família toda. Jesus coloca um no caminho e começa a restaurar toda a família, porque Ele é, aleluia. Através da minha irmã, toda a nossa casa teve um encontro com Jesus. Ele é o caminho estreito. Há caminhos que é o homem, Provérbios 14, 12, 16, 25 diz que há caminho que é o homem parece ser de vida, parece ser bom, parece ser bem, mas o final deles é caminho de morte. Salomão, ele diz que o caminho do sábio, para o sábio, o caminho da vida é para cima, para desviar-se do inferno que está aí embaixo. Provérbios 15, 24. Inferno é a ausência de Deus. Cuidado com a sua postura e seu comportamento, com quem você anda, com quem você está, ou com quem você está flertando. Cuidado, é amigo, é amiga, é parente, mas não está no caminho. Ou você ganha ele para entrar no caminho, ou cuidado para ele não te tirar do caminho. Cuidado para ele não te tirar do caminho. Caminho de morte. Ninguém que está no caminho de morte, quase sempre, via de regra, nunca diz que está no caminho de morte. Acha que está tudo bem, porque ele está cego. A cegueira espiritual que toma de assalto. Segundo a ciência, dizem por aí que a pedra é forte. Observe que a Bíblia diz, segundo o próprio dicionário Larousse, aqueles de livros mesmo, né? Larousse Cultural e outros dicionários, diz que a morte é cessamento da vida e deixar de existir. O diabo, todas as trevas com seus demônios tentaram reter o túmulo de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 24. Estavam ansiosos, tentando reter o túmulo de Jesus. Observe essa analogia. A ciência diz que a pedra é forte, porque a pedra é forte, só que o ferro é mais forte do que o ferro é mais forte do que porque o ferro quebra o ferro é forte, mas o fogo é mais forte do que o ferro, porque o fogo derrete o ferro. Dizem que o fogo é forte, mas a água é mais forte do que o fogo, porque a água apaga o fogo. Dizem que a água é forte, mas as nuvens dos céus são mais fortes que as águas da terra, que as absorvem, jogam para cima e solta quando quer. Dizem que as nuvens do céu são fortes, só que os ventos são mais fortes do que as nuvens, porque os ventos movem com as nuvens. Dizem que os ventos são fortes, só que os montes são mais fortes do que os ventos, porque os montes rompem com os ventos. Dizem que os montes são fortes, mas o homem é mais forte do que os montes, porque o homem destrói os montes. Dizem que o homem é forte, mas a morte é mais forte do que o homem, porque a morte destrói o homem. Mas o Jesus dessa igreja,
O Jesus da Renova Church é mais forte do que a morte, porque Ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia disse: ei, eis que eu fui morto e hoje vivo, e tenho na minha mão a chave da morte e do inferno. Ele vive, o Deus da igreja está vivo. Aleluia. A verdade liberta. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Ei, coisa linda. A verdade me libertou, irmãos. Tinha o maior desejo de ser cristão, mas era preso, estava escravizado por Satanás. O homem não tem possibilidade nenhuma de vir a Cristo se Cristo não tocar nele, buscá-lo e trazê-lo. Você que entrou aqui nesta tarde e noite, Jesus quer mudar a tua história. Ele quer tirar desse caminho, você desse caminho de perdição. Ei, Deus quer te tirar do caminho de perdição e quer estabelecer a verdade que liberta na sua vida. Jesus me libertou. Lembro que eu tinha colegas que diziam assim: Rodolfão, tu vai morrer na prostituição. Rodolfão, tu vai morrer no álcool. Pessoas que andavam nos barzinhos da vida comigo, na época, tomando cervejas, né? Cerveja, uísque, trabalhava, ganhava bem, Sandpiper, Johnny Walker, vários tipos de uísque. E eles diziam assim: tu vai morrer na miséria. Eles falavam: tu vai morrer de AIDS. Só que eu tinha uma irmã chamada Hélia Santos Freitas, que quando eu chegava nos barzinhos da vida, quando nós estávamos nas casas de rendezvous, ela com os joelhos dobrados, debruçados na minha cama, e dizia: Jesus, traz meu irmão para o teu caminho, Jesus, liberta meu irmão, Jesus, liberta ele. Eu lembro que eu chegava assim e dizia: Hélia, pode parar com esse irmão, já chegou, minha irmã. E aquele homem que andava trêbado, aquele homem que dizia que eu ia morrer na miséria, está no altar da Renova-me, dizendo que Jesus vive, que Jesus reina, e que Ele mudou a minha história, e que vai mudar a sua história. Glória a Deus, aleluia, aleluia. A verdade que liberta. Tem muita gente presa à mentira. Eu estava falando de Jesus para uma pessoa, fui até a casa dela, da família, e aquela pessoa de uma fé romana, ela disse: pastor, eu já tenho Jesus. Eu falei: eu não estou falando para você que você não tem Jesus, eu só estou tentando passar para você que você precisa ter uma experiência com esse Jesus que você disse que crê. A família toda romana, do pé roxo. Encontrei muita resistência, mas comecei a dizer: Deus me dá graça, Senhor me dá graça. E de repente começamos a falar do amor de Deus. Convidei, fui pregar nessa igreja no interior aqui da Bahia. Fui pregar, convidei. Elas não foram, a mãe foi, muito difícil, a família toda romana mesmo, tradicional. Quando ela entrou na igreja comigo, as pessoas começaram a olhar para trás e cutucar: olha quem entrou na igreja, olha quem entrou na igreja. Era uma romana do pé roxo. Eu preguei nesse dia sobre as 3 maravilhas de Deus: sangue, fogo e glória. Eu percebia que ela toda hora tirava os óculos e limpava as lágrimas. E ao sair, minha esposa já está lembrando, né, bem? Ao sair da igreja, era perto da casa dela, disse: irmão Rodolfo. De uau, já me chamou de irmão. Você viu que todos ficaram me olhando quando eu entrei? Eu nunca entrei em uma igreja evangélica. A minha família é toda romana. Mas você falou coisas para mim nessa tarde que mexeu um pouco aqui dentro. 3 meses se passaram, estou resumindo, 3 meses se passaram. Essa mulher ligou para mim, 10h30 da noite, aquela ligação ainda longe, né? Não sei se vocês lembram, bem longe, né? A ligação antigamente, né? Aí, alô? Aí, alô, é o irmão Rodolfo? Eu falei: sim, pois não. Está lembrado de mim? Eu falei: quem é? Fulana. Aí eu disse: de onde? Da cidade tal, mãe de tal, sogra de... Ah, sim, tudo bem, como vai a senhora? Eu estou ligando para ti, eu quero fazer um pedido especial, não quero que você rejeite. Eu falei: que pedido é, minha irmã? Eu quero que você venha participar do meu batismo, o batismo da minha filha. Aleluia! A verdade liberta, a verdade tira as escamas dos olhos.
Ele leva o homem que está à beira do caminho a entrar pelo caminho, e a verdade purifica, liberta, restaura, e agora ainda traz a vida. A verdade ainda traz a vida abundante. Jesus, ele se estabelece, ele se coloca como a água da vida. A água, o que, irmãos? Da vida. Meu Deus. Uma das fórmulas que mais mata no mundo, ou que mais matam no mundo, ninguém pode saber, quem souber morre. A fórmula da Coca-Cola, uma das que mais matam no mundo. Mas a fórmula da vida terrena, todos conhecem, H2O, a fórmula da água. Mas só quem conhece a fórmula da vida, não é vida, a vida é a igreja. A fórmula da vida é Jesus. Jesus transformou a nossa casa, me deu uma esposa maravilhosa, 3 filhos lindos, uma pessoa que não tinha perspectiva de vida nenhuma. A vida, a água da vida purificou os meus pecados pelo sangue de Jesus. A mulher de Samaria, ela estava totalmente à beira do caminho, presa na mentira. Quando Jesus a confronta, ela olha para Jesus, Jesus diz, mulher, dá-me de beber, tenho sede. Ela olha para Jesus com traços de judeu, diz, como tu me pedes de beber? Eu sou mulher samaritana, rapaz, eu sou de uma outra religião, tu és judeu, nós adoramos a Deus aqui no monte, vocês dizem que é o lugar de adoração em Jerusalém. E aí Jesus diz, mulher, se tu souber quem é que fala contigo, tu lhe pediria, ele te daria água viva. Aquela mulher estava à margem da sociedade, aquela mulher era uma mulher adúltera, prostituta. Jesus começa a confrontar ela e diz assim, vai, chama teu marido. Senhor, não tenho marido. Aí Jesus disse, tu já teve 5 e esse que tu tens agora não é teu. E aí ela diz, eu vejo que tu és profeta. E aí Jesus disse, vai chamar teu marido, me dá água. Ela disse, Senhor, tu falaste de águas vivas. Águas vivas, como é que é? Águas vivas, tu não tem nem com que tirar, cadê o teu vasilhame? E o poço é fundo, Jesus. Está ouvindo, Jesus? O poço é fundo. Quem sabe você entrou aqui hoje nesse estado, você está no fundo do poço, e você, por sua ignorância, você não conhece o poder que Jesus tem, e você está dizendo, pastor, porque o senhor não conhece a minha vida, pastor, porque o senhor não sabe quem é meu marido, pastor, o senhor não conhece meu filho, o senhor não sabe o que é que eu estou passando lá em casa, pastor. O poço é fundo, aleluia. Só que Jesus, ele é especialista em tirar pessoas do fundo do poço. Só é você olhar para você, onde você estava, quem você era e quem você é hoje. Hoje você tem um nome escrito no livro da vida. Hoje você tem conceito, hoje você vive em princípios. A minha esposa diz, bem, tu zela pelo teu nome, as pessoas têm muita confiança em ti, não é assim que você fala, bem, tu zela pelo teu nome. Ela fala, eu sei, tu não é rico não, tu é um batalhador, tu é um guerreiro, mas tu zela pelo teu nome. Jesus deu dignidade, Jesus nos deu ressignificado. Como você era conhecido lá fora, hoje você é conhecido como uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus. Quem faz isso? Jesus, porque nós bebemos da água da vida. Jesus transformou, lavou o nosso ser, transformou e mudou a nossa história. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, ele mudou a minha vida. Ele mudou a vida de centenas, milhares, milhões de pessoas que estão aqui no planeta e que congregam nessa igreja. Nada muda se a gente não mudar. Você não conseguirá sozinho. Você não vai vencer só. Essa batalha, essa peleja que você está vivendo, amigo, amiga que adentrou aqui nessa noite, você não vai conseguir romper sozinho. Você tem que entrar pelo caminho. Você tem que conhecer a verdade, para que a vida abundante venha sobre você. Hoje a igreja tem vida e vida abundante.